Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui novamente para o comentário do Evangelho e peço, como sempre, a ajuda dos benfeitores espirituais na condução desse comentário. E o capítulo, meus amigos, escolhido é o 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item, o 6º. Vamos à leitura de um pequeno trecho, né, do capítulo. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso a seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. Meus amigos, vamos refletir sobre a influência espiritual negativa, a obsessão. Fomos criados para a perfeição, ou seja, viver integralmente dentro das leis de Deus. E para isso, a lei do progresso vem nos impulsionar através das escolhas positivas para a gente atingir esse objetivo. E nessa caminhada, a gente se equivocou muito e continuamos nos equivocando. Nós vamos aprendendo com os nossos erros, seja pelo amor, seja pela dor, porque sempre estamos dentro de um planejamento divino. Somos espíritos imperfeitos, contraímos muitas dívidas nas muitas encarnações que tivemos, e a grande maioria está provisoriamente envolvida com o mal, desviados da lei de Deus. Para os nossos erros do passado, existe um tipo de resgate, que são as expiações, cuja causa principal não é uma expiação, e que vem a nos beneficiar com a reeducação. A expiação reeduca. Então, nem tudo é obsessão. Mas e o que é obsessão? A doutrina espírita nos diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito que o espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde aquela simples influência moral, que você não vê sinais exteriores dela, até aquela ostensiva, a perturbação completa do organismo, das faculdades mentais. Vamos refletir aqui sobre essa influência negativa dos espíritos desencarnados no mundo material, a atuação desses espíritos. Muitos conseguem dominar a mente dos outros, numa perfeita interação entre os dois planos. Podem perturbar o quê? A saúde do corpo. Como é que eles podem fazer? Agravando a tristeza, a depressão, as ansiedades, a síndrome do pânico, a anorexia nervosa, enfim, uma série de transtornos que podem ser potencializados por influência espiritual. Mas esses processos não querem dizer que isso seja algo irresistível, não. Para que ocorra, tem que serem oferecidas condições propícias para tal. Tem que ter a sintonia, tem que ter uma porta aberta. E essa porta aberta são as nossas imperfeições. São como tomadas psíquicas, onde os espíritos vêm e plugam, se conectam. Kardec nos fala, no livro dos médiuns, que existem variáveis, né, no tocante ao grau de intensidade desse domínio. E esse constrangimento pode ser moral e ou físico, oculto ou ostensivo. E tudo começa com o pensamento. Por isso, meus amigos, Jesus alertava, vigiai e orai. E isso aconteceu, um exemplo, com o poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor II, no auge do seu poder no Império Babilônico, num doloroso processo obsessivo feito por espíritos perversos. Ele era induzido a crer que era um animal. Ao olhar-se no espelho, ele se via como um lobo e se comportava como tal, gruindo, gemendo, rugindo, pastando nos jardins do palácio. Durante 7 anos, naqueles jardins maravilhosos, suspensos, que ele construiu.
comia, dormia e agia como lobo. Teve que ser acorrentado. O espírito obsessor, o que ele fazia? Ele atuava na região do cérebro dele, que o cérebro estava em transe, distorcendo, dissociando os centros sensoriais e os motores, não é? Então provocava movimentos involuntários. Esse tipo de agressão, meus amigos, só vai funcionar numa mente que tem algo em comum com o agressor, uma afinidade ou uma mente enfraquecida, invigilante, negligente, o que é muito comum entre nós. Somos seres muito apegados à matéria e desinteressados da vida espiritual. Somos cheios de brechas abertas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Essas mentes, por um motivo ou outro, aceitam passivamente serem dominadas. Não percebe porque elas detêm aquela tendência dentro delas, não percebe. Aí aquilo ali vai sendo potencializado paulatinamente. Como é que se deu esse processo? Houve a sintonia, e no caso do rei, o espírito mal pôde envolver o perispírito dele com o seu corpo fluídico, formando uma união fluídica doentia. Ambos doentes, precisando de socorro. Nós ainda estamos muito longe de entender o mundo espiritual. Nós estamos em fase muito inicial nesse conhecimento. A mente, o perispírito, meus amigos, são potências inimagináveis para os homens, como nos orienta o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Os sentimentos, as emoções, as paixões, gerando pensamentos inferiores, podem atingir intensidades indescritíveis, como ele nos diz, se não forem controlados, bem dirigidos. E isso é muito mais intenso no plano espiritual. Não tem mais o corpo físico. O perispírito é o laço, o envoltório que faz a comunicação, não é? Entre o espírito e o corpo físico, é ligado a este último, o corpo físico, por uma rede de vibrações nervosas e o dirige. Uma mente desequilibrada, desarmonizada, vai refletir essa anormalidade sobre o perispírito e este sobre o corpo físico. O sistema nervoso do corpo vai receber esse impacto. O perispírito enfermo vai alterar a estabilidade do sistema nervoso que ele dirige, seus sistemas glandulares, refletindo no corpo como um todo, tornando-o também enfermo, igual a ele. Um efeito cascata. Uma mente em desarmonia é um campo aberto para toda sorte de influências do campo espiritual. A partir do momento em que nos conscientizamos de que somos espíritos imortais, que a vida não se resume ao que os nossos sentidos limitados podem oferecer, localizados e limitados, e que há um mundo que nos cerca, que existem outros seres como nós que convivem conosco, só não tem a vestimenta física e que nos influenciam constantemente. Aí nós vemos a importância da recomendação de Jesus, quando ele nos diz, e eu repito sempre, vigiai e orai. Tem toda uma ciência contida ali. No Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec pergunta, influem os espíritos nos nossos pensamentos, na nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que pensais. Em geral, são eles que vos dirigem, só que, na maioria das vezes, não percebemos. Poderíamos questionar, mas e o nosso livre-arbítrio? Não nos é garantida a liberdade de escolha? Então, precisamos interpretar melhor o sentido dessa informação dos benfeitores espirituais, porque não existe vítimas inocentes nesse processo. Essa influência vai se dar dependendo da forma como conduzimos a nossa vida, das nossas escolhas. Quanto mais o espírito é consciente dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, melhores escolhas ele vai fazer. Quanto menos consciente, maior facilidade para as influências do mal, sob a forma de ideias, de convites de teor inferior, potencializando as suas tendências. Conforme se pensa, se atrai. Se não, vejamos,
Kardec, na questão 466 do Livro dos Espíritos, questiona o porquê da permissão de Deus para essa influenciação por seres que sequer vemos. E os Espíritos esclarecem que em nenhum momento o homem perde a liberdade da sua escolha, que da mesma forma que existem aqueles que intentam levá-lo para o mal, existem também aqueles que fazem o contrário, procurando levá-lo para o bem. Então não adianta, meus amigos, transferirmos as nossas responsabilidades, pois tudo depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que são conforme o quê? Os nossos valores internos. A doutrina espírita nos mostra que os responsáveis pelas nossas dores somos nós mesmos. Nós vivemos num mundo onde o mal ainda prepondera e é perfeitamente natural que espíritos atrasados, desencarnados, presos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, ao ódio, à vingança, enfim, toda sorte de sentimentos negativos vivam por aqui. Mas também estão presentes aqui espíritos superiores que nos acompanham, tentando nos ajudar a despertar em nós os valores íntimos, os sentimentos nobres, visando a nossa evolução. Você escolhe a quem seguir. Nós não somos obrigados a nada. Não somos marionetes até nos deixarmos conduzir irresponsavelmente, porque temos a responsabilidade das nossas escolhas. Então, temos o sofrimento para a teimosia nos erros e o mérito nas conquistas do bem. Nada mais justo. Os espíritos deixam isso bem claro. Se nos colocamos numa situação de fragilidade, a ponto de sermos arrastados para o mal, repito, é porque, por opção, nos deixamos ficar assim, pelas nossas tendências que são exploradas pelos espíritos inferiores. Então, tem que existir sintonia, afinidade, para que esses espíritos sejam atraídos e possam agir. E eles ficam até nós darmos um basta, porque a nossa vontade é imprescindível para o alto poder agir e nos ajudar. Há necessidade de mudança de atitude, de renovação moral. Tem uma passagem no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, onde é relatado o caso de uma jovem que ia sempre ao centro espírita, em desequilíbrio, perseguida por obsessores cruéis, que diziam, através dela, toda sorte de impropérios, palavras cheias de veneno e fel. O dirigente da reunião, chamado José, doutrinava os espíritos e eles iam embora. Mas logo, pouco tempo depois, a moça retornava com mais obsessores e tudo começava de novo. Um dia, o espírito bom, que sempre auxiliava lá no centro espírita, se manifesta através da mediunidade do Chico e aconselha o dirigente a doutrinar também a moça, que era médium, e não só os espíritos. O dirigente argumenta que ele dava prioridade aos espíritos porque eles eram ignorantes do bem e achava que estava fazendo certo. Ao que o espírito respondeu: toda caridade feita com boa intenção é louvável diante de Deus. Mas o que é melhor? Curar as feridas ou espantar as moscas? Então, num caso de obsessão, nem nada vai adiantar afastar o espírito de alguém se não houver mudança interior dessa pessoa. Por mais que se tome passe, água magnetizada, ouvir mensagens e mais mensagens, viver dentro do centro espírita, não vai adiantar. Se conseguirmos um bem-estar, será bem passageiro, porque é a sintonia, é a afinidade que prevalece, é lei. Não se burlam as leis divinas, meus amigos. E a nossa mente é o ponto de conexão entre os espíritos. Tudo no universo, fora Deus e espírito, é energia, vibra. A matéria é energia condensada. Nesses universos, nós temos N dimensões da realidade. E tudo é frequência vibratória entre essas dimensões, das energias mais sutis e de frequência mais acelerada às energias mais pesadas e lentas. Somos energia vibrando em diferentes tons e densidades. Semelhante atrai semelhante. Olha a lei. O espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética, que vem da lei de atração. Sofremos as influências das nuances
energéticas ao nosso redor. E também interferimos no meio. Num mundo de provas e expiações, os desencarnados, presos aos sentimentos inferiores, não podem ter acesso aos planos superiores, porque as frequências vibratórias são incompatíveis. Para ter acesso, precisa ter mérito. O espírito superior pode baixar a sua frequência e vir aqui nos ajudar. O inferior não, ele não pode elevar a sua frequência. A nossa vibração revela a nossa condição evolutiva, nosso estado íntimo. Quanto mais rápida a frequência, mais evoluída a dimensão. Quanto mais baixa, mais lenta a frequência, menos evoluídos os espíritos. No nosso plano, meus amigos, ela é tão lenta que faz com que a gente acredite que somos sólidos. O plano espiritual desse orbe, pela lei de atração, pela semelhança de frequências vibratórias, dá condições aos espíritos desencarnados para que eles possam atuar nos corpos sutis dos encarnados, nos nossos corpos, e nos prejudicar através da sintonia que as imperfeições proporcionam. Todo pensamento e palavra falada é energia colocada em movimento por meio de vibrações, criando uma atmosfera fluídica à nossa volta, estabelecendo um padrão vibratório próprio de cada um. Os bons espíritos querem nos ajudar, sim, sempre, mas não encontram sintonia, espaços na nossa mente para semear novas ideias, nos inspirar, nos estimular, para que nós nos libertemos dos condicionamentos inferiores, das fixações mentais. Só tem um caminho: atuar no bem. Nossos pensamentos, meus amigos, são forças sutis, se traduzem em imagens, criações visíveis e tangíveis no campo espiritual, como diz o benfeitor Emmanuel. Quando pensamos, sentimos, estamos modelando os fluidos, criando centros magnéticos, pontos de atração ao nosso redor, emitindo o que é nosso e recebendo de outros espíritos encarnados e desencarnados. Somos a soma de muitos, meus amigos, porque muitos se aliam a nós, para o bem ou para o mal. Os fluidos são neutros em si. Nós é que vamos definir o que vamos criar com as nossas mentes, com as nossas qualidades e defeitos. Vocês lembram aquele episódio na Bíblia da cura do endemoniado que vivia entre as sepulturas, no cemitério, entre os túmulos lá, se dilacerando, se rasgava todo, e nem correntes o prendiam, tinha uma força monstruosa? Jesus perguntou o nome do espírito e ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Na época e até agora, a maioria não entende. Legião, porque somos muitos. O nosso perispírito é uma fonte inesgotável de fluidos. São ondas eletromagnéticas atraindo, repito, o tipo de energia, de espírito compatível conosco. O pensamento é uma energia viva. Os processos obsessivos começam daí, por uma influência simples. Mentes perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio. Ninguém está só. Cada um recebe conforme aquilo que dá. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode evitar essa influência dos espíritos, né? E que procura arrastá-la ao mal. E a resposta é: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem, meus amigos. Não existe vítima inocente. Os nossos pensamentos são poderosos. Eles constroem em qualquer dos dois planos. E só existe um caminho para nos precavermos contra as más influências. Está no livro dos médios, está na codificação inteira, mas no livro dos médios, no item 252, tem ali a orientação que o meio mais seguro de nos livrarmos dessas influências negativas é atrair os bons espíritos pela prática do bem. É a renovação moral, vigiando a nossa casa mental e orando, conquistando uma autoridade moral pouco a pouco, através das obras no bem. O capítulo de hoje, ter misericórdia.
como esse capítulo do Evangelho nos orienta. Como querer misericórdia se não somos misericordiosos? Então é ter caridade pelo obsessor também, por aqueles que ainda chafurdam na lama. Afinal, o acaso não existe. Existe motivo para tal, para essa ligação. Ter como nos fala diariamente o nosso irmão Newton Souza, evangelho na atitude, não só nos lábios. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. São informações que chegam de todos os lados, atestando a realidade do mundo espiritual e os seus efeitos sobre nós. Então vamos selecionar com a força da nossa vontade, com consciência, com responsabilidade, as nossas testemunhas. O grupo a caminhar conosco, numa psicosfera de saúde espiritual, com o conhecimento que já temos dos ensinamentos de Jesus a nos dirigir. E por que não começar aprendendo a perdoar, sendo misericordiosos com o nosso próximo, seja em qual plano ele estiver. Vamos ser instrumentos do bem, dando livre acesso para que os benfeitores espirituais toquem as cordas mais sensíveis da nossa alma, descortinando, acordando sentimentos cada vez mais puros, desconhecidos ainda para nós. E aí nós vamos entender claramente as palavras do Mestre Jesus, quando nos diz no Evangelho de Mateus, que brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras. Muito obrigado pela atenção, meus amigos. Paz e bem a todos.